Bom, eu decidi fazer esse vídeo sobre criacionismo linguístico, um assunto um pouco obscuro, talvez a maioria de vocês não tenha ouvido falar que existe um criacionismo linguístico, que realmente não é uma coisa que os criacionistas enfatizam muito, né? Os criacionistas por aí, o pessoal do design inteligente, todo o pessoal que tenta refutar a teoria da evolução, e acha que a Terra é um lugar criado recentemente e tudo mais, também tem uma versão linguística das suas, não digo nem teorias, não chegam a ser teorias, né? Chegam a ser ideias, devaneios e coisas do gênero que procuram conciliar o que a gente sabe da linguística, da evolução das línguas, da origem das línguas, com o relato bíblico, né, ou alguma outra visão aí criacionista e similar. Foi uma vez, eu me lembro, num fórum da internet, eu sempre participei muito em fóruns de ciência na internet, especialmente em fóruns de língua inglesa, e um cara criacionista lá que aparecia muito no fórum estava dizendo que uma das provas do mundo ser jovem, ter sido criado por um criador superior, era justamente o fato que as línguas antigas eram complexas. A gente pode traçar, por exemplo, a origem das línguas indo-europeias até cerca de 5.000 anos atrás, né, que é perto da data de onde teria acontecido a Torre de Babel. Na verdade, a Torre de Babel na Bíblia, segundo os criacionistas da Terra Jovem, teria existido por volta de 2000 e pouco, 2300, no máximo 2500 a.C., né, que fica meio chato porque já tinha várias civilizações diferentes naquela época e tudo mais, mas isso é um outro assunto. Então esse cara falou que as línguas antigas eram mais complexas. A gente consegue rastrear a origem das línguas até até alguns milênios atrás. Essas línguas antigas eram geralmente bem morfologicamente complexas, né? Tinham muitas categorias gramaticais, muitas irregularidades, muitas nuances expressas pela gramática. Passo que as línguas modernas seriam mais simples, teriam poucas formas verbais, teriam perdido boa parte da declinação, teriam um modelo de formação de plural e outras características bastante simples e regularizado, o que provaria que a complexidade das línguas ela só se perde, ela não se cria como acontece no mundo da biologia imaginária dos criacionistas, onde também a biologia foi criada de maneira perfeita, daí depois do pecado original, não sei o que mais, haveria uma decadência, a partir da criação original perfeita divina, haveria uma decadência de tudo, né, da biologia, das línguas e tudo mais, né, porque a gente vê que, né, e é verdade até certo ponto que é essa impressão que a gente tem geralmente, né, o inglês antigo tinha muita declinação, tinha 3 gêneros, masculino, feminino e neutro, tinha uma conjugação verbal complexa, o latim tinha declinações, era bem mais complexo que as línguas latinas modernas, o mesmo vale para o grego antigo, é bem morfologicamente mais rico, irregular e complexo do grego moderno. O sânscrito, comparado às línguas indianas modernas, o persa moderno, é uma língua muito mais complexa. O persa antigo, o sânscrito, que eram línguas similares entre si, são bem mais complexas morfologicamente, verbalmente, nominalmente, né, que seus descendentes modernos. O árabe clássico, que a gente encontra no Alcorão, o árabe corânico, tem uma série de terminações que indicavam caso, chamada nunação, e uma série de outras características gramaticais que o árabe padrão moderno literário e especialmente os ditos dialetos árabes modernos, né, que são o que eu chamo de línguas neo-arábicas, não tem mais, embora a simplificação nesse caso não tenha sido tão dramática. Porque, né, no criacionismo, assim, a complexidade gramatical teria sido um planejamento divino e com o tempo a interferência humana fez com que essa complexidade se perdesse em parte, se degenerasse, como ocorreu com o ser humano, que segundo o relato bíblico chegava a viver 900 anos, né, como Matusalém, Adão, né, e hoje mal chega aos 80. As pessoas tinham uma inteligência, uma coragem, uma capacidade extraordinária antigamente, segundo a visão bíblica, e hoje não tem. Hoje o ser humano é apequenado, né? Tudo essa observação da evolução, da devolução, uma espécie de involução linguística, vai contra o que a gente conhece da teoria da evolução biológica e da teoria o que a gente suporia, né, que o ser humano fala línguas, o ser humano biologicamente moderno, que já tem 200, 300 mil anos, né, já deve ter desenvolvido já o idioma há pelo menos tantos anos, né, pelo menos há uns 300 mil anos, provavelmente bem mais, né, chutaria entre 500 mil e 850 mil anos, deve ter sido a época em que a linguagem se formou nas linhagens que deram origem ao ser humano moderno. Então a gente teria várias línguas faladas desde aquela época, né? Como é que a complexidade foi... Se a complexidade é algo que só se perde e nunca se ganha, né? Eles deviam ter falado uma língua com 7.000 casos de declinação, 16.000 tempos verbais, 5 milhões de irregularidades, todos os verbos deviam ser irregulares, devia ser uma coisa de louco, né? Porque essa língua original seria hipercomplexa, essa complexidade só foi se perdendo com o tempo. Uma língua de 500 mil anos atrás devia ser assim uma coisa que, né, você precisa de uma biblioteca só para colocar as regras gramaticais da conjugação verbal dessa língua. Então o criacionista ele fala, bom,
Então, não pode ser tão antiga assim as línguas, porque elas já teriam se perdido há muito tempo. A complexidade, quando a escrita foi inventada, né, a gente passa a conhecer as primeiras línguas antigas, há cerca de 5.000 anos atrás e tudo mais, a complexidade já devia ter se perdido totalmente, né? Essa complexidade original, porque a complexidade só se perde, né? Daí a gente vai, baseado nessa teoria, essa visão, não chega a ser uma teoria linguística criacionista, né? O que a gente faz? A gente tem que estabelecer primeiro o que é complexidade linguística, para determinar se realmente houve uma perda dessa complexidade linguística. Então, antes de a gente analisar a validade de um pressuposto, a gente tem que provar que o pressuposto é verdadeiro. Ou seja, o pressuposto de que as línguas tendem a perder apenas complexidade é verdadeiro, ou existem casos de idiomas ganhando complexidade com o tempo. Então, se a gente definir complexidade linguística como complexidade morfológica, que é já por si uma definição um pouco problemática, já que existe complexidade sintática e complexidade fonética também, fonológica, né? Mas por enquanto a gente vai pegar as características morfológicas que são mais visíveis, tendem a variar mais em termos de complexidade. A sintática não é tão variante entre idioma e outro, e a fonológica também não é tão assim maior. A quantidade de fonemas de som não varia tão mais de uma língua para outra, que a morfológica, que é a mais clara, tende a formar os fenômenos linguísticos mais complexos observados nos idiomas, né? Então, definindo complexidade como complexidade morfológica, a gente vê que as línguas mais conhecidas acabaram perdendo complexidade justamente pelas mesmas circunstâncias que as tornaram mais conhecidas, que são línguas que são de grandes civilizações, que impuseram uma grande expansão imperial ou colonial. As poucas línguas bem conhecidas há muito tempo são bem conhecidas há muito tempo justamente porque são idiomas de povos que conquistaram outros povos e se espalharam muito. A expansão de um idioma para novas populações tende a causar uma simplificação na estrutura morfológica do idioma, já que muita gente acaba tendo que aprender um novo idioma dominante já na idade adulta, ou ainda tendo o idioma local como língua-mãe, então paradigmas regulares muito ricos e arbitrários tendem a ser substituídos por regularizações, geralmente abstraídas a partir de um morfema ou de um processo morfológico mais generalizado do idioma imperialista, onde o seu idioma que foi imposto pode ter uma complexidade, várias irregularidades, uma sofisticação irregular muito grande. O povo que aprende esse idioma, às vezes na marra, assim, rapidamente, acaba pegando o processo morfológico mais simples, né, o sufixo, o prefixo, conjugação verbal, formação de plural, mais simples não, mas mais comumente usado, e aplicando a todo o paradigma, né, substituindo as irregularidades e as complexidades por um único paradigma simples e repetitivo. Por exemplo, no latim o plural era formado de várias maneiras. Tinha plural em i, plural em ae, plural em es, us, os, a, ua, uma série de formas de plural. Era muito irregular. Por exemplo, a palavra campus fazia plural campi, ou campos no acusativo. Mas tempus tinha plural tempora, corpus tinha plural corpora. Mas no português a gente tem plurais, as palavras são todas iguais, segue o mesmo paradigma de meramente você acrescentar S. Então a gente tem campus, tempus e corpus. A gente não tem campi, tempora, corpora, ou campus, temporas e corporas. No italiano tudo é em i, né? O plural aí, a gente tem um plural similar ao do nominativo do latim, que era campi. Aí tá tudo certo, é igual ao latim, mas o plural tempora não existe mais e virou tempi. E corpora não tem mais, virou corpi. Tudo virou o mesmo paradigma, ou seja, uma perda de irregularidade, de complexidades irregulares do idioma, uma regularização de paradigma. E os vários povos célticos e várias outras etnias subjugadas pelos romanos simplificaram os paradigmas, regularizaram os paradigmas. Também tem um caso do inglês, que é uma língua que hoje não tem praticamente fricção morfológica, devido a, em grande parte, as múltiplas invasões linguísticas à Inglaterra, né? O inglês é formado sobre pelo menos umas 3 camadas linguísticas invasoras, né? Tinha o anglo-saxão original, que se impôs sobre um substrato céltico, né? Acabou expulsando as línguas célticas ali do que veio a ser a Inglaterra, né? Até a época romana aquilo era só céltico, né? A invasão anglo-saxônica ocorreu depois do fim do Império Romano. Invasão germânica, né? Não tinha língua germânica na Inglaterra, era céltico. Não tinha Inglaterra, aliás, era a Grã-Bretanha meramente. Daí, depois que os anglo-saxões vieram, veio a invasão escandinava, chamada Danelaw. E no ano 1066 teve a famosa invasão normanda da Inglaterra, que acabou forçando todas essas invasões levaram línguas novas. Os escandinavos levaram seu antigo escandinavo, né, o antigo nórdico.
E os normandos levaram um dialeto, apesar dos normandos serem também escandinavos, eles levaram um dialeto do francês medieval, bem como a língua latina como língua literária para a Inglaterra. Então houve mais aí, a gente tem praticamente 4 idiomas, né, sofrendo influência, exercendo influência um sobre o outro. Então, todas essas idiomas, essa pluralidade de influência sobre o original anglo-saxão acabou forçando essa adoção de mínimos múltiplos comuns, como a gente viu no caso das línguas latinas, né, no caso de campi, corpora e tudo mais. Por exemplo, tinha no anglo-saxão original, no inglês arcaico, falado até o começo da Idade Média, tinha várias formas de plural. Como no alemão moderno. No alemão moderno, o alemão preserva uma série de plurais. Você pode formar plural com R, com E, com N. Esses plurais também existiam no inglês antigo. Mas hoje no inglês moderno praticamente só o plural em S sobrevive. Tem alguns plurais irregulares, como man, man, woman, women, foot, feet, goose, geese, ox, oxen, aí um plural com N, child, children. Mas são plurais que são fósseis do paradigma antigo do antigo anglo-saxônico, paradigma germânico antigo, que sobreviveu só nesses fósseis vivos do inglês moderno, porque a formação do inglês moderno é um S, porque o plural com S já era um dos paradigmas que existiam no inglês arcaico, cobrindo aí mais ou menos 1/3 das palavras do anglo-saxão. E no francês normando, da invasão medieval normanda, esse dialeto de francês medieval sendo uma língua latina, claro, uma língua latina ocidental, o único sufixo de plural que tinha era o S também. Então, naquela época, nesse francês medieval, esse S do plural ainda era pronunciado. O francês moderno tipicamente não pronuncia mais o S, se perdeu na pronúncia das consoantes finais da grafia francesa, mas na Idade Média certamente isso era pronunciado plenamente. Então o S do plural era altamente perceptível, E como tinha o S do plural latino e o S era um dos plurais germânicos, acabou que o S se tornou a única desinência de plural em inglês moderno. Ou seja, houve uma estandardização, onde havia antes uma pluralidade, uma irregularidade, uma variedade muito grande, houve uma padronização, uniformização da formação de plural com base no morfema, na desinência mais genérica possível. Mas nem tudo é simplificação. Por exemplo, no português a gente tem um infinitivo pessoal que só existe no português e não existia no latim. Também tem um subjuntivo futuro que parece ter uma origem latina, mas tem um significado bem diferente, acabou se desenvolvendo mais no português do que tinha no latim. Então a gente observa sim o surgimento de complexidades gramaticais aqui e ali. Em línguas que não sofreram uma expansão, não exerceram, não foram impostas sobre novas populações, por exemplo, as línguas eslavas, que sempre ficaram confinadas aos seus países da Europa Oriental e pouco foram impostas, sob exceção do russo, mas o russo foi imposto muito recentemente. O único império eslavo é o Império Russo, mas essa imposição do russo ocorreu nos últimos 250 anos, numa época que já havia muito livro, já havia tecnologia, então realmente o russo foi imposto e não sofreu uma simplificação morfológica. O russo é uma língua bem complexa, mas e como as outras línguas eslavas e bálticas também, essas línguas mantêm em grande parte a complexidade morfológica, especialmente a declinação, a complexidade nominal das línguas indo-europeias antigas, criando até algumas complexidades, certas declinações, certas formas, novos casos de declinação, uma complexidade muito grande, até maior que o indo-europeu original. Na declinação, desenvolvendo algumas complexidades do sistema de aspecto verbal, também, que não existia no indo-europeu. Por exemplo, o polonês, ele inovou além do sistema de 3 gêneros do indo-europeu. O indo-europeu antigo tinha 3 gêneros, masculino, feminino e neutro, típico das línguas indo-europeias antigas. No polonês, por exemplo, hoje existe, dentro do gênero masculino, você tem que distinguir entre animado humano e animado não humano. Ou seja, existe o gênero masculino inanimado, o gênero masculino animado humano e o animado não humano. Especialmente no plural, você tem que distinguir entre o animado humano e não humano. Se for não humano, ele vai ser considerado como inanimado.
Então, como se o polonês tivesse 5 gêneros, né? Tem um feminino neutro, masculino inanimado, masculino animado humano e masculino animado não humano, para animais. Nas línguas eslavas também existe essa distinção entre animado e inanimado no gênero masculino. Então, para você declinar uma palavra masculina numa língua eslava, você tem que saber se aquela palavra está designando um ser animado, como uma pessoa, um ser imaginário, como um deus, um espírito, um fantasma, né? Ou é um objeto inanimado, ou uma planta também. Pode ser planta que é considerada inanimado. Então, animais e pessoas, né? Uma palavra que representa um ser humano, um animal no século masculino, a palavra masculina, ela acaba tendo, por exemplo, um acusativo que é igual ao genitivo. As palavras inanimadas masculinas têm um acusativo que é igual ao nominativo, né? O árabe, o caso do árabe é interessante, ele parece ter perdido um pouco de complexidade na evolução linguística do árabe mãe, a língua mãe árabe original, né, que sofreu uma expansão nos últimos 1.400 anos, depois do surgimento do Islã. Mas o que é interessante, o que é surpreendente no árabe é que mesmo sendo a última das grandes línguas semíticas, né, que desenvolveram uma grande tradição literária, que surgiram, passaram a ser registradas como línguas escritas, né, fazendo do árabe praticamente uma irmã caçula das línguas semíticas. As línguas semíticas estão entre as línguas de registro histórico mais antigo do mundo. Na Mesopotâmia a gente tem o antigo acadiano, que tem aí 3.500 anos, os primeiros registros históricos, 3.500 anos de antiguidade. Mas apesar disso, apesar de ser a caçula das línguas semíticas, o árabe é a língua semítica de maior complexidade morfológica, superando até as línguas da antiga Mesopotâmia, né? Mesmo nos chamados dialetos árabes modernos, que eu chamo de línguas neo-arábicas, persiste, por exemplo, o plural chamado plural quebrado, plural irregular, a formação grotescamente irregular do plural que é típica do árabe e também é única da língua árabe entre as línguas semíticas. Esse tipo de formação do plural não existe nas outras línguas semíticas, onde a formação do plural tende a ser regular, por exemplo, no hebraico, no aramaico, no fenício, de maneira mais ou menos similar, se eu não me engano, não me lembro muito bem, mas acho que no babilônio, no antigo assírio e acadiano, o plural masculino é feito com im e o plural feminino é feito com ot, né, ou com t no geral. De maneira regular. Já em árabe, os plurais quase que desafiam qualquer análise. É difícil você entender que lógica está por trás da formação do plural em árabe, que parece completamente louco, né? Por exemplo, a famosa palavra Medina, que significa cidade, no singular é uma palavra feminina, né? O árabe, como a maioria das línguas semíticas, o árabe distingue entre gênero masculino e feminino só, nunca teve neutro. As línguas semíticas nunca tiveram uma forma antiga com gênero neutro, ao contrário das línguas indo-europeias. O plural de Medina é mudun. Kitab, que é livro, faz plural kutub. Burj, que é torre, faz plural abrad. Walad, que é menino, moleque, tem o plural aulad. Fica quase completamente diferente, é difícil reconhecer a palavra no plural. Tá? Outros exemplos aqui, né? Hir, gato, uma das palavras para gato, né, também tem kita, faz plural hirara. Rumr, que é uma lança, plural rumar. Kalb, que é cachorro. Kilab. Yaum, que é dia, tem o plural ayam. Sabab, que é causa, tem o plural asbab. Miftah, que é chave, tem o plural mafatih. Até palavras estrangeiras como film entram nessa dança morfológica maluca do árabe, né? Uma morfologia não concatenativa, onde o plural de film é aflam. Você vê que as consoantes estão aí, mas você coloca um prefixo a, tira a primeira vogal i, junta o f com o l e insere uma vogal longa a entre o l e o m no final. Ou seja, é barra pesada, né? Então, já no hebraico, né, que é uma língua que já estava na sua forma presente há cerca de 3.000 anos atrás, mais de 3.000 anos atrás, não tem esses plurais aí. O kitab, o equivalente do kitab em hebraico é ketuv, né, faz plural ketuvim. Cachorro em hebraico é kelev, e plural é kelevim. Chave, que em árabe é miftah, né, no hebraico é mafter. E o plural de chave é
feito com sufixo feminino nesse caso, maftehot, né? Chaves. Então, e nesse caso, os linguistas são unânimes nessa análise das línguas semíticas, que a complexidade do caçulinha semítico, a língua árabe, né, é uma inovação linguística desse idioma, surgida bem depois da separação das línguas semíticas, ou seja, uma coisa que não estava presente nas línguas semíticas originais, na proto-língua semítica original, que deve ter sido falada há uns 5.000 anos no Oriente Médio. Então, não tinha, antigamente, o árabe que desenvolveu essa complexidade, provavelmente não muito mais que 2.000 anos atrás. Né, outras línguas, o chinês, que é uma das línguas de maior tradição literária do mundo, né, tem mais de 3.000 anos de escrita. Infelizmente, a escrita chinesa não é uma escrita fonética, então a gente não sabe a pronúncia e uma série de detalhes do chinês antigo, porque os glifos chineses, né, os logogramas chineses não têm uma informação fonética completa, apenas muito parcial, né? Mas as reconstruções do chinês arcaico, as estimativas que a gente tem, mostram realmente o chinês já há 3.000, 4.000 anos atrás era uma língua de morfologia quase inexistente, de praticamente não tinha declinação, não tinha marcação de plural, né? O chinês até hoje não tem marcação de plural, né? O substantivo não tem plural e singular, é só uma forma. Você indica o plural através de palavras separadas, como estes, né, muitos, vários, numerais e tudo mais. Não tem conjugação verbal e não tinha também morfologia de flexão verbal há 3.000, 4.000 anos. Então é uma família linguística que pode ter evoluído bastante. As palavras chinesas se especula que tenham sido muito diferentes, né? Como qualquer língua, mudou bastante a pronúncia do chinês nesses 3.000, 4.000 anos, mas a língua chinesa antiga era sem complexidade morfológica e continua sendo. Ou seja, não houve perda nem ganho de complexidade. Aí, se bem que o chinês ganhou sim quase um sistema de gênero através do seu sistema de classificadores. Em chinês, você quando usa numerais e certos demonstrativos, né, palavras equivalentes a este, aquele, você tem que interpolar uma palavra que depende da classe semântica do idioma. Então, uma palavra como cadeira ganha o classificador ba. Ja é a palavra este, itze é cadeira, você não fala ja itze, você fala ja ba itze. Mas livro, que é shu, você fala jeban shu. Pessoa, que é ren, você fala jeke ren. Então, dependendo da classe do substantivo, do significado, né, ba é usado para objetos que podem ser pegos com a mão, porque a palavra ba significa pegar, originalmente. Pegar, mudar de lugar, pegando, carregar. Ban indica origem ou edição, publicação. Então, é por isso que é usado para livros, né? Ge indica indivíduo, né? Então, a gente tem uma série de sílabas que foram cooptadas para a função de classificadores e gramaticalmente já estão sendo gramaticalizados. Está se criando um sistema de classes de gênero no chinês moderno que não existia no chinês antigo. O chinês clássico não tinha esse sistema. Mas, infelizmente, a gente tem pouquíssimos idiomas com mais que poucos séculos de registro histórico. Sendo assim, fica claro que a posição criacionista fica abalada, né? Existe sim uma complexidade, casos de complexidade nova surgindo em idiomas, né? E além do mais, obviamente, é impossível que a humanidade inteira esses idiomas derivem de uma confusão das línguas que teria acontecido há poucos milênios, como sugere a Bíblia, né? Por exemplo, os aborígenes australianos, os indígenas das Américas, os Zulus, os Hotentotes, os Melanésios, os Pigmeus. Como é que esse pessoal teria vindo todo do Oriente Médio, numa Torre de Babel, só 5.000, 6.000 anos atrás? Isso não é possível, né? Obviamente. É um absurdo, né? Mas será que não seria possível uma Torre de Babel metafórica que teria existido muito antes do que sugere a cronologia literal da Bíblia, né? Um evento no qual a humanidade passasse de ser monoglota a poliglota de maneira relativamente súbita, ou nem tão súbita assim, mas um momento a partir do qual a humanidade deixaria de ser uma tribo só, monoglota, que seria o equivalente da metáfora da Torre de Babel, né? Provavelmente não, né? Porque a espécie humana está dividida entre grandes etnias biologicamente diferenciadas entre si faz pelo menos uns 60.000 anos, quando houve a grande diáspora da África. O ser humano começou
O ser humano moderno já era biologicamente idêntico agora, atual. E a partir dessa data, 60, 70 mil anos atrás, é que o ser humano passou a migrar do continente africano para outros continentes e formar as diversas etnias. É provável que já houvesse várias línguas na África naquele momento, essa população original. E, né, algumas dessas etnias com suas línguas foram migrando, uma agora, depois cada século saiu uma outra etnia da África acabava saindo da África e migrando para outros lugares, então realmente não houve uma única etnia que falava uma única língua, né? Nessa época que a humanidade começou a sair da África, foi justamente a era em que houve a grande erupção do vulcão Toba, na Indonésia, né, que, de acordo com alguns estudos recentes, pode ter reduzido a população de Homo sapiens moderno, né? Não estou falando de Neandertal nem qualquer outro humanoide que possa ter existido naquela época ainda, como provavelmente o Homem floresiense. A população de Homo sapiens foi reduzida a alguns poucos milhares de indivíduos. Houve um grande gargalo genético, uma grande extinção humana, porque a erupção do vulcão causou um esfriamento do planeta Terra por alguns anos. E esse resfriamento provavelmente causou uma mortandade muito grande, que a genética de hoje confirma. Na verdade, descobriram não a genética, através da genética descobriram que houve um gargalo genético há cerca de 70 mil anos. Quando foram ver no registro geológico, realmente há 70 mil anos houve uma grande erupção vulcânica na Indonésia, do Monte Toba. Uma mega erupção vulcânica que provavelmente causou esse gargalo, né? Mas de qualquer forma, o criacionismo, como ideia, o criacionismo linguístico, né, deixou muitas marcas na linguística atual, porque era a maneira que o europeu pensava, né? O povo da civilização ocidental, o europeu, o cristão, raciocinava sobre linguística, sobre a história das línguas, sobre a história das etnias até o século XVIII e XIX, quando a ciência moderna veio a explicar de maneira realista o que aconteceu, né? Além da Bíblia, a Torre de Babel em si não se encaixa muito bem na narrativa bíblica, porque mesmo na Bíblia, a Torre de Babel, a história da Torre de Babel é uma coisa mal encaixada ali, né? Porque aquela história se passa um pouco depois do dilúvio de Noé, tem a história de Noé, do dilúvio, toda a humanidade morre no dilúvio de Noé, só a família de Noé, os descendentes de Noé que sobrevivem. Daí os filhos de Noé seriam a origem do que naquela época os hebreus que escreveram a Bíblia, né, na época do exílio babilônico, escreveram Gênesis, imaginavam ser as três principais raças humanas, né? O filho de Noé, um era Shem, que deu origem aos semitas, que são os próprios hebreus, os árabes e alguns povos da Ásia, né? Ham, outro filho de Noé, seria a origem dos africanos, os egípcios, os núbios, os berberes, as outras etnias da África que se conheciam na época. E o terceiro filho de Noé, Jafet, ou Jafé, teria dado origem aos gregos e europeus em geral. E daí, depois dessa história de Noé, aparece a narrativa da Torre de Babel. Fala que houve a humanidade falava uma língua só, e daí na Torre de Babel houve a confusão das línguas, surgindo diversas línguas. Ou seja, claramente se trata de duas histórias completamente separadas no original, que foram adaptadas ao monoteísmo hebraico e foram costuradas na tentativa de fazer uma narrativa linear, única, né, pelos autores do Gênesis, quando o livro do Gênesis foi escrito. Muito mais recentemente do que as pessoas imaginam, né? Tem gente que imagina que o livro do Gênesis deve ter milhares e milhares de anos, mas não é tão assim, ele tem cerca de 2.600 anos só. Ele foi escrito provavelmente quando os judeus estavam no exílio na Babilônia, na época de 600 a.C. 600, 560 a.C., mais ou menos. A história da Torre de Babel é baseada numa história da mitologia mesopotâmica, que também fala de uma construção dos deuses que confundiram a língua do ser humano, uma grande cidade. Então era como boa parte da criação também do ser humano, a história de Adão e Eva, paraíso e tudo mais, e várias outras histórias da Bíblia do Gênesis. O Gênesis foi derivado do conhecimento mesopotâmico, da mitologia mesopotâmica. Quando os judeus foram levados como escravos para a Mesopotâmia, para a Babilônia, a civilização babilônica já era muito antiga, já tinha mais de 3.000 anos, né? E a própria Torre de Babel deve ser derivada dos zigurates, que naquela época não existiam em grande quantidade, estavam todos caindo, né? Tinha muitos zigurates em situação tenebrosa. Os próprios babilônios, na época de Nabucodonosor e tudo mais, já
praticavam algum tipo de arqueologia para descobrir o próprio passado deles. Aquela civilização já tinha mais de 2.000, 3.000 anos ali. E quando os judeus entraram em contato com a civilização, eles tiveram acesso aos arquivos históricos desse povo e a mitologia, que sendo uma civilização muito antiga, eles supuseram que aquilo lá era baseado em coisas reais e absorveram a mitologia mesopotâmica, só que adaptaram isso ao monoteísmo, supondo que a própria mitologia mesopotâmica seria uma corruptela politeísta de um monoteísmo original, com muitos cristãos, muitos teólogos cristãos supuseram por muito tempo, até hoje supõem, que originalmente a humanidade era monoteísta, conhecia Deus, depois ela começou a entrar em estado de pecado e criou o politeísmo. Então as histórias originais da humanidade, as histórias que a Bíblia conta da forma correta, existiam de maneira corrompida nas outras religiões do mundo politeístas. Então aqui a gente tem, a gente vê, voltando aqui na narrativa bíblica, a gente tem Gênesis 10, que conta o que aconteceu logo depois do dilúvio de Noé. E em Gênesis 10, especificamente, eles falam pelo menos três vezes aqui no livro de Gênesis, capítulo 10, que os descendentes de Noé foram repartidas as ilhas e nações nas suas terras, cada um com a sua língua, segundo suas famílias, entre suas nações. Esses são os filhos de Cam, ou Ham, segundo suas famílias, suas línguas, em suas terras e suas nações. Esses são os filhos de Shem, ou Sem, segundo suas famílias, segundo suas línguas e suas terras e nações. Ou seja, em Gênesis 10, a gente tem que os descendentes de Noé se separaram da família de Noé, à medida que eles foram criando família, e já tinham suas línguas e nações, suas línguas, terras e nações. Daí em Gênesis 11, no capítulo logo seguinte, a gente se depara com esse trecho, E era toda a terra de uma mesma língua, de uma mesma fala. E aconteceu que eles, partindo do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar. Provavelmente é uma corruptela cananeia, ou hebraica, do termo Shumer, que era o nome que se dava à Suméria, a primeira civilização do Oriente Médio. Então acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali, e disseram uns aos outros: façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra, o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos uma cidade, uma torre cujo cume toque os céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isso é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Daí houve a confusão da língua. Eia desçamos e confundamos a sua língua, para que entenda um a língua do outro. Assim o Senhor espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou seu nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali se espalhou o Senhor sobre a face da terra, de toda a terra. Inclusive aí a gente tem uma etimologia popular, isso é muito comum na Bíblia, E é por isso que também os cristãos, os próprios judeus, supuseram que a língua que se falasse antes da época de Babel e antes do dilúvio seria o próprio hebraico, porque a Bíblia está cheia dessas etimologias populares que só fazem sentido em hebraico. A palavra Babel em hebraico provavelmente é algum tipo de expressão onomatopaica do hebraico, que é similar a blá blá blá, alguma coisa assim. Babel é confusão, né? E era curioso que quando os hebreus foram levados para a Babilônia era Babel, Babilá. Babilá significa o portão dos deuses. Então, por coincidência, Babilônia e Babel, né, eram parecidas. Essas torres que eles encontravam naquela época, todas os zigurates já caindo aos pedaços, foi a origem dessa lenda, adaptada também de uma lenda mesopotâmica. Então a gente tem aí essa história bíblica, né, e que língua se falava, né, como eu estava falando aqui, porque se falava hebraico, porque se imaginava que se falava hebraico, justamente porque o Gênesis está cheio de referências isso se chama assim porque é similar à palavra tal, né? Essa similaridade só faz sentido em hebraico. Então quando Deus cria o ser humano, chamou o primeiro homem de Adão porque ele veio tirado da terra. Você vê que em hebraico o termo Adomá é solo,
Então essa analogia só se faz certo em hebraico. Então quando ele fala também Deus criou a mulher porque a mulher é derivada do homem. Só em hebraico é uma das pouquíssimas línguas do mundo onde a palavra para mulher realmente é o feminino da palavra para homem. A palavra para homem é ish e a palavra para mulher é isha, que é a palavra ish com sufixo feminino a. Só em hebraico é assim. Acho que dificilmente, acho que nenhuma outra língua, nem a árabe, nem outra língua semítica tem essa. Talvez só o hebraico e as outras línguas cananeias, né? E para concluir esse vídeo que já ficou longo demais e eu não quero me delongar muito aqui, um breve comentário, um breve exemplo de como a teoria da evolução linguística, o conhecimento da linguística histórica, que começou a partir do século XVIII, com William Jones, a descoberta das línguas indo-europeias em 1700 e pouco, e já era bem conhecido no século XIX, né, na época que a teoria da evolução, meados do século XIX, quando Charles Darwin, Alfred Wallace desenvolveram a teoria evolutiva. Eu vou mostrar aqui para vocês uma carta que é a primeira vez que se sabe, é o primeiro registro de Charles Darwin discutindo a origem da Terra, a antiguidade do planeta e questionando o relato bíblico que era aceito como essencialmente verdadeiro até o início do século XIX. Nessa carta para a irmã dele, primeira vez que ele questiona esse relato bíblico e procura uma outra verdade mencionando não a biologia, nem a geologia, sim a linguística. Ou seja, é bem provável que Darwin, como vários intelectuais da época, já fosse influenciado pelo conhecimento da linguística para saber que a idade da Terra devia ser bem maior que aquela postulada pela Bíblia, que na época era, segundo o relato bíblico, já os teólogos falavam que a Bíblia sugeria uma data de 4.000 anos antes de Cristo para a criação do universo, né? E a própria noção que a linguística desenvolvia muito na época de que havia mudanças graduais que levavam a eventualmente uma língua virar uma língua completamente diferente depois dos séculos também influenciou muito, né? Então vamos ver essa carta aqui de Darwin. Ele fala aqui, né? You tell me you do not see what is new in Sir J. Herschel's idea about the chronology of the Old Testament being wrong. I have used the word chronology in dubious manner. It is not to the days of creation which he refers, but to the lapse of years since the first man made his wonderful appearance on this world. As far as I know, everyone has yet thought that the 6,000 odd years that has been the right period, but Sir J. thinks that a far greater number must have passed since the Chinese, the space left in copy, the Caucasian languages separated from one stock. Então ele fala aqui nessa carta, você diz que não sabe qual é a ideia de Herschel sobre a cronologia do Novo Testamento, estar errada, e ele usou a cronologia de maneira dubiosa, não é de maneira... ele não se refere aos dias da criação, mas à quantidade de anos desde que o primeiro ser humano surgiu no planeta Terra, né? Enquanto até onde eu saiba, todo mundo já pensou que os 6.000 anos são o período certo, mas o Sr. J. Herschel, acha que se passaram um número muito maior de anos desde que o chinês. Ele deixa uma terceira língua aqui em branco, talvez ele quisesse incluir algum outro grande ramo linguístico que ele não conseguiu se lembrar na hora, né? E o caucasoide, a língua chinesa e a língua caucasoide, que eles chamam, que são a língua dos povos caucasoides da Europa Ocidental, já que em 1837, o termo indo-europeu acho que não tinha sido cunhado para as línguas indo-europeias, onde se falava de línguas jaféticas, descendentes de Jafé, né? Então ele fala aqui que deve ter se passado um número muito maior de anos desde que o chinês,
né, uma outra terceira língua que ele não menciona, e as línguas caucasoides, caucásicas, se separaram de um ancestral comum. 27 de fevereiro de 1837. Né? Então é bem interessante que a primeira apreciação da idade da Terra ser maior que a Bíblia sugere não vem da geologia, né, por parte de Darwin, não vem da geologia, mas da especulação linguística de que o chinês e o inglês devem ter um ancestral comum que já é muito antigo, porque a língua chinesa é completamente diferente das línguas da Eurásia Ocidental, tanto das línguas europeias, quanto da língua árabe, quanto do hebraico. E isso já era uma coisa conhecida na época, e isso foi uma das coisas que levou Darwin a apreciar, né, que o relato bíblico não estava certo, que a idade da Terra deveria ser muito maior do que a Bíblia sugeria.